O que seria o roteiro da série Sonic sem o Shadow? Essa é uma pergunta que veio na minha cabeça há muito tempo. E eu tô querendo explorar de modo bem superficial. Segundo minha opinião, a série seria muito diferente se Shadow morresse exatamente em Sonic Adventure 2. Vamos explorar esse universo alternativo de como seria se a série não tivesse o Shadow. I'm just a number to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears. Para entendermos o porquê dessa pergunta, eu preciso contextualizar como é a série Sonic. A história da série roda muito pelas Esmeraldas do Caos, e desde Sonic Adventure, os antepassados do Knuckles. Só que em Sonic Adventure 2, tivemos uma outra subtrama, que é a subtrama do Shadow e o seu passado. Mas é aí que vem a pergunta: e se Shadow morresse definitivamente em Sonic Adventure 2? O que iria acontecer? Bom, sem mais enrolação, vamos descobrir. Atualmente, a gente já sabe o que aconteceu com Shadow depois de Sonic Adventure 2 e em Sonic Heroes. Porém, imagina um mundo se o Shadow realmente morresse, né? Não aparecesse em Sonic Heroes. Imagina. Já imaginou? Então pronto. Então, Sonic Heroes não seria o Sonic Heroes que a gente conhece hoje. Não teria aquela história que a gente conhece. Não seria aquela experiência meio simples, porém fácil de entender. Além do mais, nem existiria o jogo do Shadow. Se fosse, seria pra, sei lá, contar mais sobre o passado do Shadow na perspectiva do Sonic. Ou então, não existiria o Sonic 2006 como existiria, né, agora. Ou então, não existiria o Sonic Unleashed, mas sim o Adventure 3 naquele ano, não é verdade? Mas por que eu tô dizendo isso? Na real, eu tô contando isso com base na análise que eu tô tendo na história de Sonic Frontiers, onde Shadow simplesmente não aparece. E por que eu tô dizendo isso? Justamente porque Shadow, ele não aparece em algumas outras histórias. Tá certo que ele aparece em Sonic Battle e em Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, que exploram mais sobre as Esmeraldas do Caos e os antepassados do Knuckles. Porém, eu tô pensando aqui, se o Shadow não aparecesse nesses jogos, Sonic Battle e Sonic Chronicles, as histórias desses dois jogos seriam muito diferentes, você não acha? Fora que Sonic Frontiers rodaria de um jeito bem igual, só que sem a citação do Shadow. Eu digo isso porque Sonic Unleashed e Sonic Colors são os únicos jogos que não tem o Shadow, tirando o Sonic Colors DS, que o Shadow faz uma aparição rápida, mas é só uma aparição rápida, né? Não é que nem a versão para Nintendo Wii, onde não tem ele. Nem em Sonic Lost World ele não aparece. Tá certo que em Sonic Generations ele aparece, mas ele não tem muita relevância. Só uma batalha contra ele, relembrando a batalha dele lá em Sonic Adventure 2, onde ele confronta o Sonic, entende? O Shadow, ele também não tem muita relevância em Sonic Forces, servindo somente como um personagem secundário. Mas, né? Somente isso. Até mesmo nas HQs atuais da IDW, o Shadow ele é retratado muito diferente do que ele era retratado na Art Comics ou então em Sonic, sei lá, Sonic Heroes ou 2006, onde ele escolhe ser quem ele é. Até em Sonic 2006 ele trabalha com o governo. No jogo dele, ele joga totalmente o seu passado para trás, não é verdade? Mas se no Sonic Adventure 2 Shadow morresse, isso não iria acontecer, porque ele simplesmente não ia existir. Shadow só virou um personagem recorrente pela série somente depois de Sonic Adventure 2, quando ele se tornou muito popular.
E graças a essa popularidade, ele apareceu em vários jogos, até mesmo em spin-offs, como o já citado Sonic Battle e também em Sonic Free Riders, onde ele aposta uma corrida e até jogamos a campanha dele. Mas somente isso. O personagem que é muito popular vai ser recorrente pela série inteira. A mesma coisa acontece com a Amy, que em Sonic CD era uma personagem fixa, mas com a popularidade dela apareceu em vários spin-offs e até mesmo na saga principal, quando houve o Sonic Adventure 1. E vocês acreditam que a mesma coisa acontece com a Rouge? Que a Rouge só é recorrente graças à popularidade dela? A mesma coisa com o Silver e a Blaze, que apareceram pela primeira vez em Sonic 2006, sendo que a Blaze apareceu em Sonic Rush. Então, o que dá para ter uma análise aqui? Shadow só é recorrente graças à popularidade, mas imagina, se o Shadow não fosse tão popular assim, e ele simplesmente morresse em Sonic Adventure 2, o mundo seria muito diferente. Sonic Heroes não seria o Sonic Heroes que a gente pensar, que a gente experiencia. Ou então não teríamos o jogo do Shadow em 2005, que foi o ano em que eu nasci. Nem o Sonic 2006 teria uma história completamente igual como era lá em 2006. Não teríamos aquela campanha deliciosa e épica do Shadow, com aquele final muito, como vou dizer, brilhante, velho. Não teríamos aquele final do Shadow, que ele literalmente prova que deixa o seu passado para trás. E nem na Arc Comics ele iria aparecer direito, ou então na IDW, mesmo esse Shadow da IDW sendo um grande babaca por culpa da SEGA, não por culpa do Ian Flynn, é claro, né? Mas enfim, eu fiz essa análise com base em Sonic Frontiers, mas você pode dizer, Danilo, não pareceu que você fez uma análise parecendo como se você tirasse de Sonic Frontiers. Mas vocês estão muito lembrados que em Sonic Frontiers o Shadow simplesmente não aparece. E nem em alguns jogos da franquia, tirando o Heroes, o 2006 e o próprio jogo dele. Ou então Sonic Generations e o Forces. Mas isso é só um complemento, porque os jogos que têm base nas Esmeraldas do Caos, eles pra mim são canônicos, mas eles não têm a essência da história, que é explorar os antepassados do Knuckles ou então os antepassados do Shadow. Eles só contam uma história meio alternativa, contam a história meio que, sei lá, Naruto conta com aqueles fillers e tal. Então, eles contam esse tipo de história, uma história meio alternativa. A mesma coisa acontece com Colors, Generations e Lost World, que eu não considero canônico, né? Eu não considero nem canônico nem oficial, porque eles não contam a história das Esmeraldas do Caos. Em Sonic Generations, as Esmeraldas do Caos, elas só servem como um elemento para a batalha final e também para speedruns, mas elas não são citadas em formato de história, algo que foi reaproveitado e salvo em Sonic Frontiers. Em Sonic Forces, as Esmeraldas do Caos são só apenas um complemento por DLC, e ainda mais DLC gratuita. Só que nos jogos passados, as Esmeraldas elas simplesmente perdiam um pouco da história. Já em Sonic Frontiers, contava a história de como as Esmeraldas do Caos foram forjadas e ainda assim vieram para a Terra, ou então para o planeta onde não é revelado, né, que os personagens vivem em outro planeta, né, não vivem mais na Terra. Só que a base da história de Sonic é explorar mais as Esmeraldas do Caos, e a base das Esmeraldas do Caos vem dos antepassados do Knuckles e também do passado do Shadow. Então, se o passado do Shadow simplesmente não fosse contado, a história seria bem diferente. Sonic Frontiers não contaria a mesma história como se fosse diferente. Na verdade, Sonic Frontiers teria bem intacto na história principal. Tá, Danilo, você falou um pouco sobre o que aconteceria na franquia inteira, mas cadê a história? Bom, a resposta é muito mais simples. Ela seria muito confusa e também muito alternativa, como a gente conhece.
isso seria um reboot muito grande pro nosso cérebro. A série Sonic, ela é perfeita do jeito que ela é, não é verdade? Mas você já parou pra pensar que se o Shadow morresse em Sonic Adventure 2, a história seria bem diferente? Então, pra mim, seria bem diferente mesmo. Eu poderia pensar em algumas oportunidades do tipo uma alternativa de deter o Metal Overlord sem o Team Dark, e seria a mesma coisa, porém com alguma diferença. A batalha seria muito difícil. Ou então a batalha do Solaris contra Super Sonic e Super Silver, que são basicamente encarnações do presente e do futuro. Não teriam como vencer o Solaris no passado, até porque não teria alguém do passado, né? Então ficaria por isso mesmo. A batalha seria muito difícil. Ainda há algumas alternativas de como seria a história de Sonic Heroes, Sonic 2006 e o jogo do Shadow se não tivesse o Shadow. Mas para poder explorar isso, a gente precisa cair mais a fundo na história da série sem o Shadow. Teremos que cair muito num abismo para procurar mais memórias sobre essa história. Minha explicação foi meio confusa para você? Deve ter sido, mas essa é minha forma de enxergar. A série Sonic mudaria muito sem o Shadow. Não mudaria muita coisa, até porque a gente tem várias histórias alternativas e também vários fillers na série, mas Sonic Adventure 2 seria um jogo grandioso de fato, mas o Shadow teria uma perda muito grande, mas ele só foi ser recorrente graças à popularidade. E se o Shadow não fosse popular, a história de Sonic Heroes iria mudar bastante. Não só ela, como também a história de Sonic Battle, de Sonic 2006, não teríamos o jogo do Shadow. O jogo do Sonic Chronicles para Nintendo DS seria bem diferente. Além do mais, não mudaria nada em Sonic Generations e nem em Sonic Forces, mas na IDW, nas HQs, iria mudar bastante e muito, porque a presença do Shadow lá é quase como se fosse importante para o nosso ver. Então, mesmo que o Shadow possa desaparecer na série em algum tempo, a série mudaria de forma repentina. Agora imagine se em algum futuro do jogo do Sonic o Shadow morresse de fato e a história continuasse de um jeito que eles poderiam, sei lá, manter sem a presença do personagem mais popular da série. Isso seria bem alternativo, certo? Mas se nesse jogo futuro o Shadow sobrevivesse e tivesse uma outra linha do tempo, essa linha do tempo seria bem diferente, mas com a cara de Sonic que a gente conhece. Então, basicamente assim, sem o personagem da série, não teria uma cara para explorar mais a fundo sobre esse personagem. Não aconteceu com a Amy porque você sabe muito bem que a Amy era só para ser uma personagem alívio cômico, né? Mas ela tá tendo sua redenção nas HQs e em Sonic Frontiers. Tem vários exemplos de personagens que a gente vê o sacrifício deles ou então a morte deles sendo retratada. Mas a gente imagina, e se essa morte desse personagem importante influenciasse nessa linha do tempo? O que iria acontecer na vida desses personagens? Uma vida pode mudar muita coisa.